Salve galera, aqui é Rafael Novick e seja bem-vindo ao canal do Rafael Novick. Hoje estou segurando o microfone aqui para ficar melhor o áudio, porque o áudio passado ficou mais ou menos. Então, mas vamos lá. Hoje você vai aprender a criar o seu podcast totalmente automatizado, totalmente com inteligência artificial. Se o teu sonho é criar um podcast ou ganhar dinheiro online de alguma forma, essa é a oportunidade de você entrar no mercado bilionário e milionário, que tem brasileiros aí que ganham mais de 2, 3 milhões por mês tranquilamente, e você deve conhecer quem são. Então, antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Se quiser também, deixa um comentário dizendo o que você está achando, coloque aí sugestões de próximos vídeos, que eu vou ler todos com carinho. Para você que não conhece, o que é um podcast? Podcast nada mais é do que uma entrevista ou um conteúdo em formato de áudio. Antigamente era em formato de áudio e hoje está mudando um pouco isso. E por isso que a gente está aqui para falar de podcast. Porque podcast é uma maneira muito fácil e muito boa de você criar o seu público altamente engajado. O que é isso? Quando você está numa rede social, no TikTok, no Instagram ou no Facebook, você basicamente não escolhe o que você vai assistir. Você simplesmente rola e o TikTok, a plataforma, ela vai escolher o que você vai assistir. Por mais que você tenha várias pessoas que você quer seguir, por exemplo, se você segue 200 pessoas, essas 200 pessoas elas nunca vão passar no seu feed. Porque para empresa isso não é de grande valia, isso não é tão valioso. Por quê? Porque ela quer te mostrar propaganda, ela quer te mostrar um conteúdo que está em alta, ela quer, entre muitas aspas, manipular o que você está vendo. Então, o podcast ainda é muito bom, por quê? Porque é um conteúdo muito longo, né? 1 hora, geralmente, às vezes até 2 horas, e o público que quer assistir, ele vai procurar. Ele sabe que, por exemplo, eu que escuto lá o podcast Jovem Nerd, toda sexta-feira tá lá, e toda sexta-feira eu vou lá, faço o download, eu ultrapasso essa barreira nas redes sociais, então eu não preciso que o TikTok me entregue o podcast, porque eu sei que toda sexta-feira tem um programa lá. Ele é muito mais parecido com um programa de televisão ou um programa de rádio do que propriamente de um conteúdo na internet, e é por isso que hoje isso tá dando muito dinheiro. Eu vou te ensinar agora a fazer isso com baixíssimo custo. Eu vou te ensinar com custo zero, na verdade, mas eu sei que se você quer realmente ganhar dinheiro, você vai se dedicar mais e vai começar a investir no negócio. Então, vamos ver como que é para você criar um podcast tradicionalmente, como que funciona. Você vai precisar basicamente de pessoas, né? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Vai colocar todo mundo numa sala, comprar equipamento, comprar microfone que nem esse. Na verdade, que nem esse não, microfone muito mais caro do que esse. Vai precisar de uma mesa de som, vai precisar de um técnico de som, ou você vai ter que aprender. Vai precisar de 1 ou 2 ou 3 câmeras para gravar em diferentes ângulos. Então você vai precisar de muito investimento e isso se tornou muito caro para você começar nesse mercado. Eu antigamente, 10, 15 anos atrás, até mesmo o próprio Jovem Nerd que eu citei aqui, eu já escutava eles desde que eles moravam lá em Curitiba, na minha cidade. Então isso é muito tempo, não tinha conexão de escada, então você só precisava de uma internet, malemar, às vezes ainda caía a internet e ficava aquele som meio metálico, sabe? E assim funcionava. E hoje, principalmente com os mesacasts, né, os podcasts populares, o Flow, o Foda e outros, ele ficou muito caro para você começar. A barreira de entrada ficou muito alta, porque eles estão investindo muito dinheiro e estão fazendo os famosos mesacasts, que é todo mundo numa mesa, conversando. E ele é muito bom porque você consegue colocar os produtos ali, né, em volta das pessoas, e aí você consegue atingir ainda mais né, o ganho financeiro, porque você vai estar lá mostrando esses produtos um longo período na tela ali, um longo período no podcast. Então isso dá muito dinheiro. Eu vou te mostrar como que a gente faz isso com inteligência artificial. Então, bora para a tela do computador aqui que eu vou te mostrar como que a gente vai conseguir fazer com apenas um bloco de notas. E aqui, ó, muita ideia boa. E a gente vai usar a ferramenta aqui que se chama notebooklm.google. Então é só você clicar nela e fazer o seu login com uma conta Google. Provavelmente você já tem aí, ou se não tiver, você pode criar ela. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Então vamos entrar lá no notebooklm.google.com e a gente entra nessa tela aqui depois que você fizer o seu login e você só clica aqui em criar novo. E aqui como que funciona essa ferramenta? No lado esquerdo nós temos as nossas fontes de dados, ou seja, é tudo que a gente precisa para ensinar a inteligência artificial, o que ela pode usar nesse episódio, vamos dizer assim. Vamos separar os notebooks como se fosse cada episódio do podcast. Então, nessa fonte, nesse lado onde está escrito fonte, a gente vai colocar tudo que a gente vai falar do podcast. Então, tudo que a gente vai usar, né, para criar esse podcast. Então, eu vou colocar aqui as fontes que eu tenho. Aqui a gente tem várias opções. Pode pegar um documento no Google, você pode colocar um link de um website, você pode colocar um vídeo até do YouTube, você pode simplesmente colar um texto. Eu já deixei separado aqui num documento
Por sinal, se você quiser esse documento, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário para você entrar na minha comunidade totalmente gratuita no Telegram. Eu vou disponibilizar lá para todo mundo. Então aqui eu já tenho o script pronto. Eu vou só vir aqui na ferramenta e colar o script. Pode ver que já colou o script, eu vou inserir. E aqui eu fiz uma brincadeirinha, que é, por exemplo, se você tem um podcast que faz leitura de e-mail, que nem eu comentei do Jovem Nerd, que eles fazem leitura de e-mail. Então aqui eu já exportei alguns e-mails, eu só vou colar também, porque é de exemplo, e vou adicionar essa outra fonte na nossa inteligência artificial, simulando, né, que são os e-mails das pessoas que enviaram pra gente. Então a gente pode interagir. E aqui, então, no meio, a gente tem o chat, que é para você extrair o que você quiser dessas fontes via texto. E o lado que importa pra gente é o lado direito, que aqui é onde está escrito Studio, que é justamente onde ele vai fazer a conversão, ele vai gerar essa ideia, fazer a conversão para áudio, e aí a gente vai ainda poder personalizar um pouquinho. Aqui você pode brincar com a ferramenta. Eu vou fazer uma coisa bem mais simples para não complicar. Então aqui eu só vou personalizar. Eu vou colocar aqui para ele para ele fazer a leitura de e-mails no começo do episódio. Só um instantinho. Então aqui a gente pode personalizar, colocar o nome do podcast, colocar várias coisas aqui. Você vai brincando e vai vendo o que ele gera. Eu cliquei com um prompt mais tranquilo e clica em gerar, que ele vai começar a gerar essa conversa. Essa conversa, pode colocar também o tempo, eu já testei até 35 minutos, ele gera um áudio de até 35 minutos. Eu não testei mais, porque eu confesso que demora um pouco, e como eu gosto de brincar com essas coisas, eu fico mexendo toda hora, acaba que como demora muito eu esqueço, daí eu começo a fazer outra coisa. Então, agora é só aguardar. Geralmente demora entre 5 a 15 minutos para gerar, vai depender de quantas pessoas estão usando essa ferramenta. Então vamos só aguardar aqui para a gente ver o resultado do nosso áudio. Então aqui gerou já o nosso áudio, pode ver que gerou, a gente não colocou nenhuma especificação, né, para a inteligência artificial, ele gerou 16 minutos e 20. Vamos juntos escutar aqui como que ficou. Hey everyone, and welcome to another deep dive. So today we're going to be looking at some fascinating stuff you sent our way. We've got a bunch of questions about getting organized, and then this whole document about emerging technologies like AI and IoT, blockchain, all that good stuff. Yeah, and what's cool is how those two seemingly different things actually connect. We're going to explore how understanding all that new tech can actually make you more organized and effective every single day. Okay, so let's start with those organization questions. We got a ton. And, I want to start by shouting out João Silva from São Paulo. João asked, how can I actually start using these organization tips in my everyday life? Great question, João. And it looks like a lot of other listeners are struggling with the same thing. We've got Maria wondering about work-life balance. Pedro's curious about to-do lists. So clearly this is something we all need help with. For sure. And, at the core of it all, this need to be organized. Pode ver que ela começou o podcast, eles falaram do que se trata o podcast e trocaram para agora vamos ler um comentário. Leram. O comentário não tem nada a ver, tá perguntando sobre a organização. Ele tá respondendo. Eles estão respondendo. Ourselves. Let's get back to Joan's question about... Aí responderam? Não prestei atenção? Ah, não. Let's start with to-do lists. Ele tá falando que era uma pergunta sobre como se organizar melhor. Ele tá falando para fazer uma to-do list e tal. E vou só passar um pouquinho aqui. Aqui é um roteiro sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, blockchain e tudo mais. Então pode ver que beira a perfeição. Essa tecnologia, essa inteligência artificial é absurdo, mano. É absurdo. Olha o que ela tá fazendo. Eu vou só pausar aqui. E o mais legal dela é que você pode criar uma infinidade de coisas. É literalmente só usar a sua cabeça e só precisa dessa tela. Você não precisa de mais nenhum documento, nenhuma inteligência artificial, nenhuma inteligência artificial de suporte para isso. É só usar isso daqui, tendo muita ideia. Eu já testei colocar um livro inteiro, eu já baixei o PDF de um livro, coloquei aqui dentro e comecei a fazer perguntas de coisas que estavam no meio do livro e ele leu e respondeu. Então, assim, a parada é muito absurda mesmo. É muito absurdo. Eu não vi ninguém ainda falando dessa inteligência artificial. Então, corre que você vai ser o primeiro. E quem chegar antes, bebe água limpa. Então, corre lá. Então, uma coisa que é muito massa dessa também é que você pode fazer o modo interativo dela. Ela tá dando alguns problemas, pra falar bem a verdade. Vamos testar se tá funcionando agora. Então, Hey everyone and welcome. Eu vou dar play, ela vai começar a dar play no áudio que ele já gerou. No áudio. Só que agora eu posso participar. Eu posso pedir pra participar e falar alguma coisa.
entendeu? Então ele tá falando. IoT, blockchain, all that good stuff. Yeah, and what's cool is how those two seemingly different Eu vou só pedir pra participar e falar qualquer besteira. or how Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. So, hey guys, nice to meet you. My name is Rafael Novik, and I'm glad to be here. Well, Raphael, it's fantastic to have you here with us. We really appreciate you taking the time to join our podcast. It's great to have the person behind all the expertise here with us. Yeah, we love it when you guys chime in. We're about to dive into your document here. Então, você viu que ela respondeu, falou meu nome, falou que é um prazer ter a pessoa por trás do artigo. Então, ela entendeu que eu que escrevi esse artigo, que eu sou o convidado do podcast, né? Então, mas aí você pode brincar, você pode realmente fazer a interação assim, só que às vezes ela trava. Então ela tá ainda, mas só vou pausar aqui. Mas ela tá funcionando perfeitamente, e é claro, né? Se você for fazer alguma coisa, você vai demandar mais tempo. Eu tô fazendo rápido aqui para mostrar para vocês a tecnologia, assim, para mostrar o quão absurdo é ela, e você pode fazer isso. Então, assim, basicamente, tá pronto o seu podcast. Você já não precisa fazer mais nada. Você não precisa tratar o áudio, porque ele já tá perfeito. Você não precisa fazer cortes, porque já tá cortado. Se você precisar fazer algum corte, alguma coisa ou outra, assim, você pode colocar. Ah, eu preciso fazer, sei lá, uma propaganda no meio do meu podcast. Aí você corta. Você pode tentar fazer aqui, né, fazendo uma interação com eles. Eu não sei como que funciona, talvez funcione. Então aí você testar. Eu teria o caminho e agora você coloca em prática. Aí você deve estar pensando, mas Rafael, é em inglês. Eles falam tudo em inglês. E infelizmente agora é somente em inglês. Mas eu vou te mostrar uns dados aqui que eu vou te falar que na verdade você está com sorte por ser inglês. Por 2 motivos. O primeiro motivo, tá em inglês, as pessoas são preguiçosas. 90%, 95% das pessoas que estão aqui nesse vídeo, ou você, provavelmente você não vai aplicar o que eu estou dizendo. E principalmente, se você tentar aplicar, por ser inglês, e se você não fala inglês, as pessoas têm preguiça de tentar aprender. As pessoas têm preguiça de fazer um pouquinho a mais para ter sucesso. Então, eu tenho certeza que pouquíssima gente realmente vai usar isso e vai aplicar. E quem aplicar, sai na frente, que nem comentei agora atrás. Quem chegar primeiro, bebe água limpa. Então eu tenho certeza que isso é um filtro natural que as pessoas não vão fazer, e você, se realmente aplicar isso, mesmo tendo um pouco de dificuldade para não falar inglês, cara, hoje em dia, Google Tradutor, às vezes eu não sei se ele fala aqui, mas ó, eu coloquei tudo em português. Tudo que eu coloquei aqui, ó, tá escrito em português. Você pode ver aqui, ó, tá tudo em português. Eu não traduzi nada. Só o final, né? Só o que ele gera, ele é em inglês. Ele entende você falar em português. Então ali no prompt, quando você precisar pedir alguma coisa, você coloca tudo em português. Depois eu vou ter que escutar pra entender. Cara, você entra no Fiverr lá, no Orkana, no Freelas, 99 Freelas, e contrata uma pessoa pra validar se o áudio tá batendo no que você quer ou não. Faz um esforço, coloca a legenda. Tem um monte de leitor aí, coloca no CapCut que ele gera a legenda automática em português, sobe no YouTube e lê a legenda. Então, tem jeito para tudo. E claro, se você quiser que eu faça isso, eu te ajude, entra lá na comunidade, manda mensagem para mim, a gente pode negociar isso, fazer uma aulinha lá para você, fazer uma aulinha em grupo com o pessoal. Eu tô aqui para ajudar vocês a ganhar dinheiro. E se tiver muita gente que realmente tá tendo, que realmente isso é um problema, aí eu posso ajudar, a gente faz um aulão aí com todo mundo, a gente lança alguns podcasts num dia só, tranquilo, ou pega no final de semana, e a gente resolve, né? Mas fala comigo lá, entra lá na comunidade, é gratuito, não precisa pagar nada, você vai ter contato direto comigo, vai poder tirar suas dúvidas. E se tiver muita gente que realmente tá tendo, que realmente isso é um problema, aí eu posso ajudar, a gente faz um aulão aí com todo mundo, lança alguns podcasts num dia só, tranquilo, ou pega no final de semana, e a gente resolve, né? Mas fala comigo lá, entra lá na comunidade, é gratuita, não precisa pagar nada, você vai ter contato direto comigo, vai poder tirar suas dúvidas. Visto isso do inglês, você já tem praticamente tudo pronto. E o segundo ótimo motivo, por ser em inglês. Se você não sabe, o YouTube ele paga muito mais para quem é falante de inglês. Por quê? Porque o mercado americano ele é muito mais aquecido. O mercado falante em inglês, digamos assim, o mercado americano, canadense, neozelandês, australiano e da Inglaterra, eles são mercados muito quentes. Então tem muito dinheiro lá. Então o falante em inglês, querendo ou não, são vários países, né? Países ricos, países de primeiro mundo. Então isso gera muita renda. Então só para você ter uma ideia, se você tiver mais ou menos 100 mil visualizações no teu podcast, você vai ganhar mais ou menos R$500. Isso já é uma grana boa, né? Ok. Só que se esse podcast for em inglês, né? Se quem ouviu esse podcast morar nos Estados Unidos, for falante da língua inglesa, pelas mesmas 100 mil visualizações, você ganha $1.000, que vai dar mais ou menos uns R$6.000 ou um apartamento pequeno aí no Brasil. Então, a diferença é muito grande,
Então assim, vale muito a pena você se esforçar um pouquinho mais para fazer a coisa. E aqui nesse canal ele é focado em ensinar você a ganhar em dólar. Eu não vou ensinar você a ganhar real não, cara. Você vai ganhar em dólar. Beleza, agora a gente já tem o nosso podcast feito. Já tem, vamos supor que você já tratou áudio, se precisou ou não, já fez tudo o que você queria, agora a gente tem que publicar. Como que a gente vai publicar o nosso podcast? Isso também é muito fácil e simples. Hoje você pode usar o Spotify, que eu acho que é uma das maiores ferramentas de podcast, ou você pode ir na própria loja do Google ou da Apple e publicar nas ferramentas que tem para publicar. É um pouco mais chatinho, principalmente a Apple, você tem que ter algumas parcerias ali, mas se você dá um Google aí, com certeza você vai achar. Mas o jeito mais fácil hoje é YouTube e Spotify. Você vai estar nas maiores vitrines do mundo para podcast e não precisa pagar nada, é só fazer o seu cadastro e colocar teu podcast lá para rodar. Beleza, feito isso, você só precisa fazer o feijão com arroz e o marketing digital, né? É usar as suas redes sociais para você fazer propaganda no seu podcast, criar cortes dele para você conseguir gerar esses vídeos curtos para você colocar no TikTok, no Instagram e tudo mais. E se você ainda quiser colocar um vídeo nele, você pode usar outras ferramentas para você incluir esse vídeo de duas pessoas falando. Dá para você fazer duas pessoas falando, dá para você usar bonequinho, dá para você usar só footage, só outras coisas, né? Pode usar só outros vídeos que vão ilustrando o que a pessoa tá falando. Ou às vezes você pode colocar, tem podcast que só tem aquele nívelzinho, assim, sabe? Aquela barrinha que fica subindo e descendo, porque a maioria das pessoas estão ali para escutar o áudio, né? Aí caso você queira fazer alguma coisa com o vídeo, aí você vai ter que tomar mais um pouquinho de tempo. Se você quiser, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo usando essas tecnologias, essas outras ferramentas pra gente criar as imagens e os vídeos de duas pessoas conversando. Dá mais um pouquinho de trabalho, mas é que nem eu disse, se você fizer bem feito e fizer antes, então com certeza você também vai ser bem mais remunerado por ter saído antes da galera, né? Mas se você ainda quer acelerar o teu processo, você pode falar comigo aqui, eu vou deixar um link na descrição do meu treinamento e lá eu te pego no braço e te mostro passo a passo de como você pode criar a tua máquina de dinheiro online aqui no YouTube. Você pode começar hoje já a criar a tua empresa, a criar o teu negócio e começar a faturar em dólares. E olha que dólar hoje está valendo um apartamento pequeno no Brasil, né? Então, fala comigo lá nos comentários que eu te dou um passo a passo, a gente vai falar diretamente para você acelerar esse negócio. Lá tem tudo, tem várias horas, vídeos gravados e tudo mais. E para você que ficou aqui até o final, eu vou te dar uma dica bônus, que é como que você faz para esse podcast crescer ainda mais rápido, né? A primeira coisa que você precisa entender nos dias de hoje, você precisa ter constância. Você precisa publicar em 15 em 15 dias, em 20 em 20 dias, uma vez por mês, todos os dias. Você precisa ter um cronograma claro justamente para a plataforma, caso seja o YouTube principalmente, ou se for o Spotify, para ele saber que dia que ele pode falar com os seus ouvintes, que dia que ele pode mandar essa notificação para os seus ouvintes. E quanto mais tempo você faz isso certinho, mais ele consegue entender e mais ele consegue entregar para você. E é claro, a melhor opção também é você não depender disso. Então já cria o teu grupo aí no Telegram ou no WhatsApp ou uma lista de e-mail e pede para a galera entrar lá e se inscrever. E aí toda vez que você soltar um podcast novo, você manda uma mensagem para eles e todo mundo vai, com certeza, todo mundo vai receber essa notificação. E aí se a pessoa não for lá conferir o teu podcast, dá uma puxada de orelha nela. Mas você tem certeza que tá chegando essa notificação para todo mundo e assim você consegue fazer com que a sua base cresça muito mais rápido. E não esqueça de responder o teu público, que nem eu falei, o podcast é muito bom para você criar uma comunidade fiel, justamente por esse tempo que você tem. Você tem muito tempo de tela para falar com eles e você muitas vezes pode falar com eles enquanto acontece o podcast. É claro, aqui a gente tá gravando o podcast previamente, então use essas mensagens para fazer que nem eu fiz ali, para fazer uma lista e aí você coloca ali as mensagens que todo mundo te mandou na semana passada e aí você pede para a inteligência artificial ler ali ao vivo e aí vai ficando muito dinâmico, porque a pessoa vai ver que os podcasts estão lendo e tal, vai ficar perfeito. Não vai ter como saber que é uma inteligência artificial, pode ter certeza disso. E acho que é isso aí, você já tá com a faca e o queijo na mão, já te dei todas as ferramentas que você precisa para começar. Se você acha que você precisa de alguma coisa, eu te digo, você precisa começar. Então comece, e caso você tenha alguma dúvida no processo, entra lá na minha comunidade, entra lá no link, eu respondo todo mundo lá e você vai conseguir tirar as dúvidas diretamente comigo, ok? Então, eu deixo aqui um abraço para todo mundo, obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!